E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o canal do Aldrin, que é o meu canal, e hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando que você pode adquirir o livro pelo link na descrição, você paga a mesma coisa que pagaria normalmente, mas eu ganho uma comissão em cima disso, então você ajuda a manter o canal, etc, etc. E hoje a gente vai falar da concepção do homem de Platão. Já falamos sobre vários assuntos em Platão, e agora vamos para o nosso penúltimo vídeo sobre o pensamento platônico, que é então sobre a concepção do homem, o que o Platão pensa da alma, da questão do pós-morte em Platão, que é muito forte, e todas essas questões envolvendo o homem de maneira geral. Bem, o Platão vai começar falando que a visão que o Platão tem do homem é de certa forma dualista, uma certa dualidade que se dá entre a alma e o corpo. Isso tudo a gente tem de sempre tentar enxergar segundo aquilo que já vimos nos outros vídeos, daquela coisa do homem como tendo sua essência na alma. E daí que é possível o conhecimento inteligível, etc, etc. Tudo que a gente falou até agora, de alguma forma, pressupõe essa dualidade. Então, talvez não seja difícil de entender isso agora, já tendo em vista todos os outros vídeos que a gente já viu. E aí o corpo não vai ser visto só como um receptáculo da alma, ou seja, como algo que contém a alma em si, e que participa junto das funções vitais do ser humano. Ele vai colocar aqui, o corpo é visto não tanto como um receptáculo da alma, a qual deve a vida juntamente com suas capacidades de operação. Mas o corpo vai ser visto como uma tumba e um cárcere da alma, isto é, como lugar de expiação da alma. Então o corpo tem um sentido negativo, tem essa ideia de que a alma está presa ao corpo e de que ela precisa se libertar. Em questão do conhecimento, a gente já viu isso, e a gente vai ver aqui agora como essa questão do conhecimento está muito relacionada com a questão ética também. E como o bem do homem consiste no bem da alma, e que a alma precisa se desprender do corpo para poder se livrar desses aspectos inferiores, dessas coisas que apenas prejudicam a alma na concepção do Platão, é necessário então a morte também. A morte acaba sendo vista como uma coisa positiva. O Reale vai falar aqui, nosso morrer com o corpo é viver, porque morrendo com o corpo, a alma se liberta do cárcere. O corpo é raiz de todo o mal, fonte de amores insensatos, de paixões, inimizades, discórdias, ignorância e loucura. Então, o corpo é fonte de várias coisas que são prejudiciais à alma, e a alma precisa e deve fazer um esforço constante para se libertar do corpo. Inclusive, ele vai chegar até a dizer que o morrer do corpo é o viver da alma. Quando a gente morre, na verdade, ontologicamente, o que está acontecendo ali é a morte do corpo. A alma, ela agora está livre. Então não tem por que o filósofo se desesperar com a questão da morte. Isso deveria ser bom para ele, porque agora ele vai estar livre das amarras do corpo e de todas essas questões que o corpo impõe. Aí cabe salientar aqui também que o Reale vai dizer que essa concepção negativa do corpo sofre certas atenuações nas últimas obras de Platão, embora nunca desapareça por completo. Então ele vai ser menos enfático nessa questão no final da sua vida, vai começar a desvalorizar menos o corpo, mas ainda assim o corpo mantém essa visão negativa. E feitas essas observações, é importante considerar que a ética platônica se apresenta apenas parcialmente considerada por esse dualismo exagerado que ele coloca, do corpo como mal e a alma como bom. Não é 100% assim. Seus teoremas e corolários fundamentais, na verdade, apoiam-se na distinção metafísica entre alma, que é o ser dotado de afinidade com o inteligível, e corpo, marcado pela afinidade com a realidade sensível. A gente já viu no Platão que existe uma visão intelectualista, de certa forma, o intelecto, o conhecimento, está no centro da teoria platônica, é algo fundamental, sem o qual não dá para entender mais nada da teoria dele. E aí, nesse sentido, a gente já viu nos outros vídeos também que só a alma alcança o inteligível. O corpo está sempre relacionado ao sensível, que é algo ambíguo, sempre digno de opinião e não de conhecimento de fato. Então, essa concepção, se você não conhece direito, pode voltar nos outros vídeos para ver, essa concepção vai marcar também essa questão ética do Platão. Lembrem-se de que, quando falamos de Sócrates, o Reale já colocou que para o Sócrates conhecer o bem já é, num certo sentido, fazer o bem. Porque o homem está sempre buscando o bem. E quando ele faz o mal, é porque ele achou que aquilo fosse bom, mas não tinha o conhecimento daquilo. Ele não sabia que aquilo era mal. E acabou fazendo pensando que fosse bom. Ocorreu como que um erro de cálculo aí. Ele achou que ia fazer algo bom e fez algo mal. Então, o homem faz o mal porque ele não conhece o bem. E uma vez que ele conhece o bem, e o filósofo conhece o bem, a partir daí ele faz o bem.
É essa concepção de Sócrates que o Platão carrega também. O Platão é herdeiro dessa concepção. E aí isso explica essa posição tão privilegiada da alma, né, como aquilo que alcança o inteligível, alcança para o que está além do sensível. E contemplando essas formas superiores, você consegue ter uma vida melhor, você consegue viver mais eticamente. Agora o Reale vai salientar duas questões platônicas que, segundo ele, são muito mal compreendidas, porque as pessoas, os intérpretes geralmente, segundo o Reale, vão dar um enfoque muito maior na questão mítica, né, na expressão mítica dessa doutrina, do que no fundamento filosófico que essa doutrina tem. Então, quais são essas duas doutrinas? São elas a doutrina da fuga do corpo e da fuga do mundo. Essas duas concepções têm muito a ver com o que a gente falou agora, né, de um afastamento do sensível e uma busca do inteligível. Né? Sobre a fuga do corpo, ele vai dizer que a morte acaba representando um episódio que ontologicamente se refere exclusivamente ao corpo, como a gente acabou de dizer. E aí, dentro dessa concepção platônica um pouco dualista, a alma tem de fugir o mais possível do corpo. Por isso, o verdadeiro filósofo deseja a morte, e a verdadeira filosofia é exercício de morte. É constantemente um contato com o suprassensível em detrimento do sensível. E aí isso parece soar um pouco estranho, né? O filósofo quer morrer, é isso que significa? Mas não. O que o filósofo faz, na verdade, é um treino para a verdadeira vida que vem após a morte. O filósofo constantemente está buscando esses aspectos suprassensíveis, né? Está constantemente tocando a realidade suprassensível, ainda que ainda esteja preso à realidade sensível, exatamente porque isso é uma preparação para essa vida após a morte. Né? Após a morte do corpo, né? Após a alma se libertar da tumba do corpo, a alma se libertar do cárcere, que é o corpo, a alma então viverá plenamente, né? Separada dele. A filosofia é treino para a vida autêntica, para a vida na dimensão exclusiva do espírito. A fuga do corpo comporta o reencontro do espírito. Agora, sobre a fuga do mundo, o Reale vai dizer que isso é explicitamente explicado pelo Platão. Né? Então, por que o filósofo deve buscar fugir do mundo? Diz o Platão que o mal não pode perecer, pois sempre existirá algo oposto e contrário ao bem. Não pode igualmente habitar entre os deuses, mas deve necessariamente residir nesta terra, junto de sua natureza mortal. Eis a razão pela qual devemos fazer de tudo para fugir o quanto antes daqui e ir lá para cima. Esse fugir consiste em nos assemelharmos a Deus até onde seja possível ao ser humano. Assemelhar-se a Deus é adquirir justiça e santidade, e ao mesmo tempo sabedoria. Então, apesar da vida do filósofo dar-se aqui no mundo sensível, né, nos diálogos com outras almas e nessa dialética que acontece no mundo, a gente deve sempre buscar esse mundo superior. Então, ainda que ele não se dê completamente, não se apareça para a gente, né, não se manifeste para nós enquanto nós estamos aqui, a vida terrena é um constante esforço para alcançar essa vida superior espiritual. Bem, e para fechar essa parte mais moral do homem, o Reale vai concluir dizendo que tudo isso que nós falamos até agora, toda essa elevação, todo esse alcance, esse buscar as realidades superiores, se dá, evidentemente, através do intelecto, da dialética e do conhecimento de que nós falamos nas outras aulas. Então, é evidente que o conhecimento tem um lugar fundamental também aqui, na filosofia platônica. Então, à medida em que o homem vai se elevando ao suprassensível através da contemplação das ideias, ele vai abrindo mão daquelas opiniões sensíveis e do mundo sensível de maneira geral. Então, ele vai sempre subindo e buscando já, como que de forma antecipada, essa vida depois da morte. Mas, para a gente falar de uma vida após a morte, é necessário a gente assumir uma imortalidade da alma. Né? A ideia de que a alma permanece após a morte do corpo. E isso, por enquanto, parece que foi dado como aceito já pelo Platão, para poder desenvolver essas teorias dele, mas ele também vai fazer esforços para tentar argumentar a favor da imortalidade da alma. Se vocês bem recordam, o fundamento do conhecimento para o Platão está exatamente na questão das formas suprassensíveis que nós conhecemos quando não estamos vivos ainda, né? E depois de estarmos vivos. Então, no momento em que a alma não está conectada ao corpo, nós contemplamos as formas supremas. E isso só é possível se a alma subsistir após a morte do corpo. Então, é necessário que Platão argumente nesse sentido. Né? Para o Sócrates, isso não era tão necessário. Mas como a teoria do Platão toda reside em cima disso, é impossível
que o Platão deixa essa questão passar assim batido, né? Ele realmente precisa se deter a isso. E o Reale vai falar que há várias tentativas dessa de tentar alcançar a imortalidade da alma nos diálogos platônicos. Mas aqui ele só vai citar uma que é a principal, que é a seguinte: a alma humana, sustenta o Platão, de acordo com tudo que a gente já viu, é capaz de conhecer as realidades imutáveis e eternas, as formas suprassensíveis, as ideias. Ora, para poder conhecer tais realidades, ela deve possuir necessariamente uma natureza afim com elas. Caso contrário, essas realidades ultrapassariam as capacidades da alma. Então, como as formas são incorruptíveis, são imutáveis, são eternas, a alma também tem esse aspecto de eternidade, senão ela não conseguiria conhecê-las. Da mesma forma em que o corpo não consegue conceber as realidades suprassensíveis, apenas as sensíveis, porque o corpo também é material, sensível. Então ele não consegue conceber nada além dessa natureza. Ao contrário da alma. A alma já tem uma natureza diferente e consegue conceber, então, essa realidade suprassensível. E das várias provas apresentadas por Platão, um ponto é certo. A existência e a imortalidade da alma só tem sentido caso se admita a existência do ser metaempírico. A alma constitui a dimensão inteligível e metaempírica, por isso mesmo incorruptível, do homem. Com Platão, o homem se descobre como um ser de duas dimensões, uma dimensão sensível e uma dimensão suprassensível. É aquilo de que falamos agora. Se o Platão não tivesse concebido essa realidade suprassensível, não faria sentido ele falar da alma como suprassensível também. Porque, como eu acabei de dizer, a alma se descobre como sendo necessariamente suprassensível, exatamente porque ela conhece coisas suprassensíveis. Se o Platão não concebesse essas coisas suprassensíveis as quais a alma pode conceber, não faria sentido. Não teria nada que faria com que a alma tivesse de ser necessariamente suprassensível. Isso tomando esse argumento aqui do Platão. Há outros também, eu até já pensei em fazer um vídeo só sobre isso. Se vocês estão afim aí, vocês podem comentar aí nos comentários Vocês podem comentar aí que eu vejo o que eu posso fazer. Eu realmente me interesso muito por esse assunto. Queria preparar um material só sobre imortalidade da alma. E aí o Reale vai dizer aqui algo bem legal, que é o seguinte: esse fato do Platão conceber a alma como imortal, porque ele precisa ter a natureza similar àquela da coisa que a alma conhece, então a alma precisa até mesmo a natureza das formas para poder captá-las, vai ser algo que na filosofia vai marcar um ponto fundamental. Após isso, tudo na filosofia vai mudar, pelo seguinte: mesmo aqueles que negarão a dimensão suprafísica atribuirão à dimensão física um significado totalmente diferente do significado que ela possuía quando o suprassensível era ignorado. Então o Platão descobriu uma nova realidade da existência, um novo aspecto da realidade, e que, de certa forma, não pode ser negado. Se você for tentar ser um pouco mais materialista, digamos assim, você vai precisar começar a atribuir à matéria algo que a concepção antiga de matéria não tinha. Então, nesse sentido, ainda que você negue o suprassensível de maneira geral, você ainda assim precisa rever os seus conceitos de matéria. Você ainda assim precisa mudar a forma em que você entende o que é o sensível, se você quiser reduzir a alma ou o conhecimento unicamente às questões sensíveis. E isso vai permanecer na história da filosofia até hoje. Desde o Platão, então, que a noção de materialidade, de sensível, vai precisar ser mudada. E agora o Platão vai falar da metempsicose, que é a ideia da transmigração da alma. Da alma que, então, vai sair do corpo, já vimos como isso é possível, a alma permanecer depois do corpo. Ok, mas o que acontece com ela, então? Como ela volta? Como é que é esse processo? E aí tem uma questão mitológica muito forte nesse ponto platônico. E ele fala que isso é exposto tanto no Fédon como na República. E aí, começando pela do Fédon, ele vai dizer que as almas que viveram uma vida excessivamente ligada ao corpo, às paixões, ao amor e aos prazeres dele derivados, não conseguem, com a morte, separar-se inteiramente do que é corpóreo, pois o corpóreo lhes tornou connatural. Então a alma ficou tão impregnada naquilo que é material que acabou que ela não conseguiu se libertar totalmente do corpo. E aí, durante certo tempo, com medo do Hades, com medo da morte, o que o filósofo não deve ter, mas aqueles que têm medo da morte vão ficar vagando junto aos sepulcros como fantasmas, até que, atraídas pelo desejo do corpóreo, ligam-se novamente aos corpos. Então, as almas não saem totalmente do mundo material e até o momento em que elas voltam, de fato. No Platão, todas as almas vão se reencarnar. A diferença é que algumas vão se afastar mais do sensível e outras menos. Inclusive, ele vai até justificar o fenômeno dos fantasmas aqui. Essas almas vão ficar ainda presas no mundo corpóreo, ainda que separadas dos corpos. Já as almas que tiverem vivido na prática da virtude, não da virtude filosófica, mas da comum, encarnar-se-ão em animais mansos e sociáveis ou até mesmo em homens honestos.
Então, a pessoa que teve uma vida melhor vai encarnar numa pessoa melhor. Todavia, Platão assegura: a estirpe dos deuses, entretanto, não é permitido chegar a quem não tenha cultivado a filosofia e não tenha se desligado do corpo em situação de total pureza, pois concede-se essa permissão apenas àquele que foi amante do saber. Então, novamente, o filósofo como aquele cara que conseguiu chegar no ponto máximo possível, né? Ou o cara que, ao menos, buscava o ponto máximo possível e que, por isso, era totalmente desprendido da realidade sensível. E na República ele vai falar um pouco mais sobre isso. Ele vai falar o seguinte: o número de almas é limitado. Assim sendo, se todas fossem contempladas no além com um prêmio ou um castigo eterno, chegaria um momento em que nenhuma alma restaria sobre a Terra, né? Porque não teria esse processo de volta, né? Se todas as almas fossem ficar lá eternamente, em um belo momento ia acabar as pessoas da Terra. Por essa evidente razão, Platão considera que tanto o prêmio como o castigo ultraterrenos pela vida transcorrida sobre a Terra devem possuir duração limitada e termo fixo. E aí ele fala aqui, né, que como a vida geralmente dura, a vida na Terra, né, dura geralmente em torno de 100 anos, ele, pelas suas influências pitagóricas e tal, ele vai dizer que a vida ultraterrena deve durar 10 vezes 100 anos. Né, a ideia do 10 como um número especial nos pitagóricos. Veja o vídeo de Pitágoras se você ainda não viu. E aí, transcorrido esse ciclo, as almas devem voltar a se encarnar. E isso num processo cíclico que se repete indefinidamente. E agora, antes de concluir, o Reale vai comentar de 2 mitos que estão presentes nos diálogos platônicos e que explicam esses como que 2 ciclos da vida e da morte, e esses ciclos da alma. Ele vai falar de um ciclo individual de reencarnações, ou seja, perante um ciclo vinculado às vicissitudes do indivíduo. Então, o indivíduo recebe a recompensa segundo o que ele próprio fez. E também de um ciclo cósmico, que é o ciclo milenar, né, pelo qual todas as almas passam de qualquer maneira. Ele vai explicar esses 2 fatores, tanto o individual como o coletivo, digamos assim, como aquele que é comum a todas as almas humanas, através de 2 mitos. Primeiro, o mito de é o seguinte: terminada a sua viagem de 1000 anos, as almas se reúnem em uma planície, onde será determinado o destino futuro de cada uma delas. E aí nessas planícies serão dispostos aos homens, serão colocados para os homens escolherem os possíveis destinos da vida terrena que eles vão assumir. Então é dado aos homens uma série de possibilidades, e muito maior do que a quantidade de almas que tem, para eles poderem escolher: olha, eu quero essa vida aqui, eu quero essa vida aqui, eu quero essa vida aqui. E essas pessoas são selecionadas de maneira aleatória. Então o homem não é livre de escolher entre viver ou não viver, mas é livre de optar por viver ou não de acordo com as normas da moral. Ou seja, pode escolher viver segundo a virtude ou arrastado pelo vício. Então o homem, já quando a alma está separada do corpo, ele pode escolher se ele quer voltar num corpo melhor, num corpo pior. E aí eu imagino que esse julgamento seja feito com base naquilo que ele já aprendeu, né? Se ele contemplou formas superiores, se ele adquiriu um desprendimento maior do corpo, ele vai naturalmente escolher, através dessa liberdade que é concedida, as almas melhores, né? As vidas melhores. Enquanto o cara que ainda ficou muito preso à realidade material, né? Aquele cara que virou fantasma depois, como a gente acabou de ver, ele provavelmente vai tender a escolher um corpo de natureza inferior. Então, considerando que as pessoas são como que sorteadas para poder escolher, as pessoas que vêm antes têm mais oportunidades de escolha, e as que vêm depois têm menos possibilidades de escolha, ainda que, segundo Platão aqui, haja muito mais opções do que pessoas, né, do que almas escolhendo. Então, ainda assim, o último cara ainda tem oportunidade de optar pelo melhor. E aí, tendo escolhido a sua respectiva alma, as almas bebem o esquecimento nas águas do rio Ameletes, né, que é o rio do esquecimento, segundo o Reale aqui, e descem aos corpos para viver a vida escolhida. E é aí que ele menciona algo muito interessante. Dissemos que a escolha depende da liberdade das almas, né? Então você pode escolher o que você quiser ali a princípio. Mas seria mais exato dizer do conhecimento ou da ciência da vida boa e má, isto é, da filosofia, né? E aí aqui revela-se o intelectualismo ético do Platão, como o Reale vai colocar aqui, né? Um intelectualismo ético. Se alguém, vindo a viver neste mundo, se entrega ao filosofar de forma sadia, e a sorte da escolha não o tenha colocado entre os últimos, existe para ele a possibilidade não apenas de encontrar nesta terra a felicidade, mas a própria viagem deste mundo para o outro, e novamente de lá para cá, não será subterrânea e incômoda, mas será tranquila. Então, por mais que o cara tenha a opção de escolher qualquer uma das alternativas que são lhe apresentadas, ainda assim ele vai escolher segundo a qualidade da alma dele, né? Ele sabe o que é bom, ele não sabe o que é bom, né? Isso, obviamente, vai influenciar
na escolha dele. O cara que se dedicou à filosofia, ele tem uma consciência muito maior daquilo que é bom. Então ele naturalmente vai escolher os melhores corpos, né, as melhores vidas, os melhores paradigmas de vida, como o Reale coloca aqui. E o cara muito preso ao corpo, naturalmente, vai escolher aqueles caminhos que são mais próprios do corpo. Então, daí a importância da filosofia para essa libertação da alma. E o segundo mito que ele vai usar para explicar essa questão toda do que acontece com a alma, né, de como funciona esse processo fora da vida terrena, ele vai falar do mito do carro alado como um símbolo para a alma. Originalmente, a alma se encontrava junto aos deuses e vivia com os deuses uma vida divina. A alma assemelha-se a um carro alado, puxado por 2 cavalos e guiado pelo auriga, é o cara que conduz os cavalos. O auriga simboliza a razão e os 2 cavalos representam as partes alógicas da alma, a concupiscível e a irascível. E aí a nossa alma está constantemente tentando se manter no alto, tentando voar, tentando contemplar essas ideias supremas. Só que um desses cavalos é mau e acaba sempre puxando para baixo. E aí pode ser que o cavalo tenha puxado tanto para baixo que a alma venha a cair no corpo novamente. Algumas almas conseguem contemplar o ser, ou pelo menos parte dele, e por essa razão continuam a viver com os deuses. Outras almas, ao contrário, não conseguem chegar à planície da verdade. Amontoam-se, pressionam e, não conseguindo subir a ladeira que conduz ao ápice do céu, chocam-se e atropelam-se. Então elas se precipitam sobre a terra. E a vida humana que essa alma vai levar vai ser referente sempre à qualidade desse saber que ela tem, né? O como ela conseguiu contemplar essas ideias. Conseguiu contemplar mais? Então a pessoa vai levar uma vida melhor, mais próxima das ideias também na vida terrena. Do contrário, levará uma vida mais afastada das ideias. Bem, e para fechar, o Reale vai meio que reunir isso tudo e vai dizer o seguinte, né, para fechar essa questão da escatologia platônica. Caso tenha vivido em plena justiça, receberá um prêmio, a alma que for boa, né? Caso tenha vivido em plena injustiça, a ponto de se ter tornado incurável, receberá castigo eterno. Caso tenha cometido injustiças sanáveis, isto é, caso tenha vivido justamente apenas em parte, arrependendo-se das próprias injustiças, então será punida apenas temporariamente. É interessante que parece que todos esses mitos platônicos não, assim, tem uma certa incoerência um em relação ao outro. Mas também parece que isso é algo próprio do mito, né? O mito parece que é sempre tomado no sentido de uma imagem e que cada uma representa melhor um aspecto, ainda que eles não possam ser todos verdadeiros ao mesmo tempo, né? Isso já é próprio do discurso racional, do discurso filosófico, talvez científico, enfim. E tanto que vocês até devem ter achado estranho durante o vídeo, e eu fiquei muito tempo pensando nisso antes de gravar também, que essa questão de o modo de ter falado que as almas devem todas manter-se nesse ciclo, porque senão uma hora acabam as almas da Terra, isso não pode acontecer por algum motivo. E agora ele diz que é possível um castigo eterno, da mesma forma que é possível uma recompensa eterna, né, um gozo eterno. Então é uma relação que a gente não está muito acostumado a ver entre informações, né? A gente está vendo os mitos e a gente não está acostumado a ter essa visão mitológica, né? Mitos podem se contradizer, né? Há outros mitos também, lá nos escritos de Hesíodo, enfim, há outros mitos que também se contradizem. Isso não parece ter muito problema para os gregos. A gente querer criticar isso de alguma forma talvez já seja uma visão muito filosófica, né, muito racional e que não é própria do mito. Então o mito meio que aceita essa irracionalidade, né, essa abertura para eventuais contradições. Bem, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que não tenha ficado muito repetitivo, porque realmente é uma constante retomada da parada das ideias, da ascensão ao bem supremo e à contemplação das formas. Então é sempre um vai e vem, né? A teoria platônica é muito interessante por isso, né? Porque você tem essa estrutura do conhecimento e você tem todas as outras coisas que são reflexos disso de alguma forma, né? E que não existiriam, não seriam da forma que são se não fosse por esse paradigma, né? Por essa estrutura do conhecimento, da metafísica, que parece que condiciona todo o resto. Então é bem interessante a gente ficar vendo, apesar de no vídeo talvez ficar um pouquinho repetitivo, né? Eu não sei o que vocês estão achando. Mas enfim, esse foi o vídeo. Não se esqueçam que dá para você comprar o livro no link na descrição, ainda ajudar o canal, não muda nada para você, só que eu ganho uma comissão, então você está me ajudando, ok? Deixem um like, inscrevam-se, divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, tá bom? Valeu!